Olá, meus caríssimos irmãos de fé, estamos aqui para conversar sobre o terceiro domingo da Quaresma. Na oração desse domingo, nós meditamos o seguinte: Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Esse é o ponto, digamos assim, central dessa liturgia desse domingo. Utilizar estas obras de caridade, a esmola, o jejum, a oração, como remédio contra esse pecado que às vezes nos impede de irmos com tranquilidade, de irmos com liberdade ao encontro de Deus. Nós vemos isso na primeira leitura, quando na passagem da sarça ardente, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, aqui o trecho que foi escolhido para a liturgia é do versículo 1 ao versículo 8, depois do versículo 13 ao versículo 15. Deus, essa manifestação que está aí diante de Moisés, pede para que Moisés, ao se aproximar deste fenômeno, ele tire as sandálias. E essa sandália nada mais é do que o nosso pecado. É símbolo aí deste nosso pecado. É preciso tirar o pecado, é preciso tirar as sandálias da nossa vida. Não basta sermos batizados, estarmos disponíveis para a missão, estarmos dispostos a nos aproximar de Deus, mas estarmos com o pecado. É preciso então ter essa disponibilidade para a missão, mas é preciso também ter esse desprendimento, a coragem de nos libertar daquilo que nos impede de nos aproximar de Deus. Deus utilizou essa figura da sandália, uma coisa simples, mas para falar de uma coisa muito profunda que às vezes está muito colada na nossa realidade humana. É preciso então deixarmos de lado essas sandálias que expressa para nós que é preciso deixarmos de lado o pecado. Na segunda leitura, que é um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo está nos lembrando que nós, como cristãos, não devemos murmurar. O que a murmuração traz escondida por trás das nossas atitudes? O que ela revela? Ela revela uma desonestidade. Pessoas que murmuram demais, que reclamam demais, que a todo momento manifestam a sua insatisfação, de certo modo, ela está demonstrando que ela não é honesta. Que pessoas honestas, elas podem até se insatisfazer com alguma realidade ou outra, mas elas pacificamente tentam dialogar para contornar essa situação. Aqueles que são desonestos murmuram a todo tempo, por tudo e por qualquer coisa. Já no Evangelho aparece uma questão que é um pouco polêmica. Por quê? Porque existem sempre aqueles grupos mais radicais, existem aqueles grupos mais moderados dentro da nossa própria igreja. Daqueles grupos que são mais radicais vão dizer que esta passagem deste Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, está justificando e dizendo que Deus, de fato, castiga, como castigou esses galileus, que você pode conferir aí nesse Evangelho, castigou aqueles que a torre de Siloé caiu sobre eles, porque se eles foram castigados, e as pessoas viam isso na antiguidade como um castigo de Deus, e eles vão lá perguntar para Jesus o que de fato foi que aconteceu. Esses homens lá, os galileus que foram mortos por Pilatos, esses que tiveram a morte por conta da queda de uma torre, no caso a torre de Siloé, eles foram castigados por Deus. E aí Jesus dá uma indicação dizendo o quê? Que o problema não é o que acontece com as pessoas na sua vida, o problema é o que as pessoas fazem da sua vida. No caso, ele diz: eu vos digo que não, respondendo a estes que foram aí conversar com Jesus. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. A questão aqui, que gira nesse domingo em torno de todas as leituras, é a conversão. Nós precisamos nos converter
Ou seja, tomar uma nova direção em nossa vida, iniciar esse processo de aproximação de Deus, mas para iniciarmos esse processo de aproximação de Deus, é preciso tirar as sandálias, é preciso tirar o pecado da nossa vida. Isso é conversão. Não é um caminho de perfeição já, aqui e agora. Aqueles que estão nesse processo de conversão não são perfeitos, mas eles caminham para uma perfeição. Para dar o primeiro passo, você precisa tirar o pecado. E por isso que Jesus conta uma parábola, a parábola da figueira. Essa figueira, ela não está dando frutos, mas mesmo pela inconformação de Deus diante dessa figueira, né, que quer cortar, mas vão lá e pedem para ele: não seria bom esperar um pouco mais? É isso que Deus faz. Ele espera com paciência, ele cava em volta, ele aduba, ele cuida. Se aí não der frutos, então ela vai ser cortada. Mas foi Deus que quis cortar a figueira? Ou foi a figueira, no caso nós, no caso você, que não quis dar frutos, que não quis corresponder com todas as iniciativas de Deus para com a sua vida? Se você quer ter vida plena, é preciso tirar as sandálias, é preciso tirar o pecado, mas não só retirar num sentido negativo, é preciso também dar alguma coisa, é preciso dar frutos e frutos em abundância. Caríssimos irmãos de fé, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, curtindo, comentando, interagindo com o nosso canal Irmãos de Fé, e até o nosso próximo domingo, até o nosso próximo vídeo. Até mais!